Mateus capítulo 7, é o último capítulo hoje desse sermão chamado Sermão do Monte, um sermão que Jesus pregou no início do seu ministério, que é o fundamento, a constituição do reino de Deus. Não sei se você tem alguma pregação histórica mais chocante na sua vida, mas essa aqui é a pregação mais importante da história da humanidade. Ao longo desse mês de outubro, a gente tem aprendido sobre ela. Jesus falou de diversos pontos e hoje é a última parte desse sermão dado por Cristo Jesus no monte. Então, Mateus 7, nós vamos iniciar a partir do verso 1 e versículo após versículos, vamos entender a vontade do Senhor revelada à nossa vida. Primeiro, Jesus agora nessa parte final, ele vai falar, começa iniciando sobre o julgamento ao próximo, e ele vai falar sobre essas orientações sobre o julgamento. Verso 1, a palavra diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Nesse momento você talvez pensa, então Jesus está proibindo qualquer tipo de julgamento. Jesus está proibindo eu avaliar, por exemplo, o caráter do irmão, porque seria uma forma de julgamento. Pastor, como é que eu posso ser pregador na igreja? Tem um julgamento? Claro que sim. Então a igreja está errada em ter esse julgamento, alguém participar do louvor, o ministério da pregação, ser líder na igreja. Então o que é isso? Vai em contradição com o verso 1, nós vamos entender isso agora. O verso 2 diz assim: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Perceba a reciprocidade que vai caminhando em todos esses ensinamentos de Jesus ao longo desse sermão. Verso 3, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. Verso 5, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Algumas perguntas surgem a partir desses versículos, vamos esclarecer algumas delas. Claro que de acordo com a limitação do nosso tempo. Jesus está proibindo o julgamento? Sim ou não? Não. Jesus está proibindo o julgamento de forma errada. Um julgamento condenatório. O julgamento aqui, apontado por Jesus de maneira hipócrita, era um julgamento dos fariseus, condenando, apontando para o povo quanto eles estavam distantes do Senhor, colocando fardo nas pessoas. Jesus, em João 7, 24, diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O que Jesus está proibindo aqui é um julgamento hipócrita, um julgamento de condenação. É claro que na igreja faz parte um bom julgamento, um julgamento justo nesse lugar. É claro que todo líder de GF aqui tem que ter um bom julgamento para orientar e cuidar dos seus liderados. Cada ovelha nesse lugar, de alguma forma, está sendo julgada, mas de uma forma, espero que boa, que seja um julgamento justo, um julgamento feito por pessoas que primeiro trataram da sua visão, que primeiro foram num oculista chamado Jesus para tirar a trave do seu olho, a coluna que impedia dele ver, e que fazia que por conta desse impedimento, apontar para tantas vidas. Quem um dia passa pelo julgamento de Jesus e tira as falhas na sua visão, é claro que vai saber como tratar o próximo. O que acontece é que alguns cristãos, e esse sermão aqui afasta-se da vontade do Senhor na prática cristã, alguns cristãos vivem de maneira legalista apontando para vidas. Talvez nesse lugar existam vidas aqui que foram feridas porque crentes julgaram você, lhe condenaram, apontaram o dedo, menosprezaram o seu problema. Meu amado, só sabe o valor de alguém que foi julgado de maneira correta quem precisou dessa pessoa. A coisa mais linda que eu acho é crente que chega para o pastor para confessar pecado. Porque chega, meu irmão, esperando uma cipuada tão grande, esperando um chicote armado ou um tijolo guardado. Mas, meu amado, eu parto de um pressuposto de que se aquela vida, aquela alma, tivesse alguma intenção de permanecer no pecado, por que ele estaria me procurando? Por que ele viria confessar um pecado para mim? Eu parto do pressuposto que aquela pessoa veio na intenção de tirar o cisco do olho.
E cabe ao pastor, como é que tira-se isso? Dando um sopro, né? Dá uma soprozinha, sopra aqui. E aí tira o negocinho do olho. Eu nunca vi ninguém ajudar alguém numa visão, a recuperar a visão com a trave tacando na cabeça, humilhando a pessoa. Então nós, cristãos, temos que ajudar uns aos outros a ver melhor a partir do que nós vivemos. Porque triste é pessoas que vivem para apontar o dedo dos outros. Pessoas que não sabem como viver, que não conhecem da graça, tendo fórmula para o outro. Conhece esse tipo de gente? Elas mesmas não têm a solução para elas, mas têm solução para a vida de todo mundo. Talvez na sua família tenha alguém assim. Que ela mesma não consegue viver e colocar em prática na dela, mas, meu amado, ela dá de conta da vida financeira de todo mundo, o que é que tem que mudar na vida de todo mundo, mas ela vive no aperreio. E isso é o que Jesus está condenando aqui. Primeiro tem que acontecer repete comigo, primeiro tem que acontecer em mim. Que aí o versículo 5 diz, olha, você, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esses dias eu tive um momento com a família e estava lá um casal, o Dias Neto e a Val, preparando uma lasanha, a janta. E aí o Dias Neto ficou responsável, o acordo, eu estava do lado, ouvindo, preparando até o sermão aqui. E o Dias Neto dizendo, olha, eu faço a lasanha, eu organizo a lasanha aqui, e você faz o arroz. Só que para o arroz ficar quentinho ainda, ela tinha que esperar a lasanha, a parte da lasanha estar pronta, tá, para ela poder começar a fazer o arroz. O Dias Neto era a lasanha, a Val, o arroz. Só que aí, naturalmente, quem é marido aqui sabe, quando a gente começa a fazer alguma coisa, principalmente numa área que a gente não domina tanto, a esposa vai lá e começa a dar palpites. E ela começou a palpitar direto, e dizendo, olha, são tantas camadas de macarrão, o queijo é por cima, e ele diz, o queijo é por baixo, a carne por cima, e ele querendo o queijo por cima, e eu vendo aquele dilema, aquele negócio todo. Chegou um momento limite para o Dias Neto, que ele olhou para ela, olha, tu já fez o teu arroz? Checkmate. O que acontece, às vezes, na nossa vida, é que nem o nosso arrozinho a gente preparou, é ou não é, igreja? E a gente está querendo opinar na vida do outro. O que Jesus está condenando aqui é justamente isso, olha, se preocupa primeiro aí com a trave que está no teu olho, antes de sair apontando para o cisco que está no olho de outras pessoas. Jesus não proíbe o julgamento, mas tem que ser um julgamento com a intenção de crescimento. Sempre. Se a gente tira o cisco, a trave do nosso olho, é claro que a gente tem que ajudar o próximo. É como se fosse um médico. Se você foi no médico, o médico olha para você, ele vai lhe julgar, avaliar. Julgamento é uma avaliação. Ele avalia de acordo com suas queixas e diz, olha, toma tal coisa, toma tal remédio, tantas vezes ao dia, a dosagem é essa. E o médico faz esse julgamento para lhe ajudar. Nós, enquanto cristãos, nós temos que fazer um bom julgamento para ajudar o próximo. Talvez a pessoa que está do seu lado aí precisa do seu bom julgamento para ser ajudada. Triste é viver uma igreja que a gente não é julgado, no sentido de que a gente não é ajudado, não tem uma vida que olhe para mim e diga, pastor, não dê mais esse tipo de exemplo no culto. Às vezes pode chatear alguma pessoa. Pastor, tenta usar tal assunto aqui no culto que a igreja está precisando ouvir. Pastor, isso, aquilo, organiza a igreja de tal forma. Pastor, tal coisa na igreja precisa ser reformada. Pastor, então, isso tudo provém de um julgamento justo. A igreja foi feita para que vidas possam ajudar uns aos outros através de um bom julgamento em Cristo Jesus. Verso 6, ele diz assim, Jesus continua o sermão, ele diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Nesse momento, Jesus vai ensinar sobre o termo sabedoria com as riquezas do reino. Nós precisamos ter discernimento. Sabedoria em como lidar com as coisas de Deus. Você tem algumas pérolas na sua vida. Você tem a pérola das palavras. Você tem pérolas chamada tempo. Você tem uma pérola também chamada energia. E o reino de Deus, você não pode gastar essas coisas com qualquer coisa. Tem uma pessoa no meu Facebook, olha, eu nem vejo. Um dia desse fui ver. Porque de vez em quando eu vou lá, vou ver esse negócio de marketplace, né? Se tem alguém vendendo alguma coisa, não sei o quê. E aí abri lá e vi uma mensagem, fui ver. Alguém criticando uma ação social da igreja, de um tempão atrás.
Eu acho que no primeiro ano da igreja. De tanto eu não ver, ficou lá, sem eu ver. E aí eu fui ver um senhor falando aí que não deveria divulgar, que negócio de foto, tem que fazer escondido, não sei o quê. E aí eu, meu Deus, como é que eu respondo aqui? No mesmo instante o Senhor me disse, olha, não responda. Em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Você tem uma pérola chamada palavra. Diga comigo, eu tenho uma pérola chamada palavra. Nem toda crítica você vai ter que responder, amém? Não jogue vai criar discussão à toa. A palavra do Senhor no Novo Testamento nos orienta justamente isso, olha, não entre em vãs discussões, brigas por genealogia, por coisas de pessoas, não entra nesse tipo de coisa, discussão em calma, mantenha a sua paz, nem todo atrito você tem que estar jogando pérolas, tempo, investindo o seu tempo, investindo sua energia, em nome de Jesus. Tem gente gastando energia e perdendo energia, enquanto poderia estar usando de forma melhor para o reino de Deus. Tem gente se colocando em situações, com visões assim, não, eu estou lá com um propósito, e Deus me colocou lá com esse propósito aqui, gastando energia, tempo, sendo humilhado, e às vezes Deus quer te tirar de lá, não quero você aí, não te chamei para estar aí. É jogar pérola para pessoas que não vão valorizar. Então, peça ao Senhor, nesse momento, discernimento. Deus me dê discernimento, para que eu saiba insistir em locais que o Senhor quer que eu insista, e para que eu saiba recuar, às vezes, de ambientes, pessoas que estão pisando naquilo que eu estou oferecendo do reino de Deus para elas. Discernimento. Peça ao Senhor, diga comigo agora, Deus me dê discernimento. Nem toda discussão você vai entrar, amém? Nem tudo vale, em nome de Jesus. Uma das coisas que eu mais aprendo na Bíblia, sobre Bíblia, é vendo debates teológicos. Eu amo, aprendo demais. Vejo a visão, vejo a contravisão, vou aprendendo com aquilo tudo. Mas não é o meu chamado de estar em debate, estar debatendo, porque para mim não foi o meu chamado de estar jogando coisas e aquela pessoa vai pegar o que eu joguei e vir contra mim. Para mim não faz sentido esse tipo de coisa. Discernimento para entender a forma que o Senhor nos chamou e de que forma Ele tem chamado a sua vida. Verso 7, Jesus continua o sermão dizendo, agora falando sobre a oração. Perceba que em Mateus 6, Ele fala, nos ensina como orar, e agora Ele vai nos dar uma segunda lição sobre a oração. Ele diz assim, verso 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será, olha a aplicação que ele faz no verso 9, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem é pai aqui? Diga eu. Quem é mãe? Diga eu. E, pelo amor de Deus, se existir alguma mãe aqui dando pedra para o filho merendar, misericórdia. Ou verso 10, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o quê? O Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Repete comigo, eu tenho um Pai que é bom. Repete de novo, eu tenho um Pai que é bom. Deus é o teu Pai, amém? Se eu, sendo ruim, mal, meu amado, se tem uma coisa que eu amo é ser pai. Amo. Pastor, tem alguma coisa que o senhor ama mais do que ser pastor? É ser pai. Eu amo ser pai. Estou fascinado pelos meus 3 filhos. Fascinado. Gabriel do jeitinho. Ontem fui fazer um desejo do Gabriel de ver o Flamengo jogar. Misericórdia. Mas fui. Saí de um local agradável que eu estava. Fui com ele para lá. Sentamos num cimento lá. Nem cadeira tinha onde a gente pegou o lugar. Pegamos fila. Pagamos caro. O Flamengo não jogou. E aí, tudo isso por ele. O Flamengo leva um gol, ele começa a chorar. Ele é desvelado, louco pelo Flamengo. Aí eu levei ele para ver esse ano contra o Ceará, só que a gente foi para a torcida do Ceará, o bichinho ficou se contendo lá. E aí queria ir para o jogo para cantar música. Pai, eu quero cantar música do Flamengo. Sabia as músicas lá e cantando no início. Depois que o jogo começou, não cantou mais, não deu para cantar. E aí, ficou triste ou não? De alguma forma, meu filho aqui, ele tem que ter alguma coisa boa nessa noite, pelo amor de Deus. A gente ficou lá, esperando os jogadores saírem.
pro vestiário lá, para ir até o ônibus, jogador mais ou menos aqui, ó. Arrascaeta aí, ó. E a gente numa grade aqui, ó. E aí esperando, né, a saída assim. E aí realmente, ele gosta muito do Pedro. O Pedro não veio ontem. E aí lá vem uma Arrasca. Aí os torcedores aqui, e tinha alguns até do Fortaleza também lá gritando. E aí gritaram, Arrasca, Arrasca. E é para eu virar para cá, que o irmão pensa que é com ele. Arrasca. E aí o Arrascaeta foi e deu tchau pro Biel. Igreja, no nome de Jesus, no final do culto, fala com ele. Tu ganhou um tchau do Arrasca, ele está realizado. Está completo. Se eu, apesar de ser mal, preguiçoso, pensando na minha casa, voltar para casa, viajar à noite, tento fazer o melhor para o meu filho, quanto mais meu bom Deus que está nos céus. Meu amado, você tem um bom Deus, amém? Você tem um bom Deus. Ele não fez pouca coisa não, ele entregou o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Jesus está dizendo aqui, olha, peçam, busquem, batam, porque você tem um bom Deus, um bom Pai. Um bom Pai. Jesus está nos ensinando aqui que existem respostas de oração que só vêm através da insistência. Por que, pastor? Insistência? Não entendi. Porque esses três verbos aqui no grego, peçam, busquem e batam, é aiteit, zeteit e kroueit. O finalzinho, o sufixo é et em todos os três, que quer dizer o que no grego? É uma ação contínua. Ou seja, o que Jesus está dizendo, peçam agora e peçam continuamente. Busquem agora, mas busquem continuamente. Batam agora, mas batam continuamente. Jesus está ensinando agora, mantenham-se em oração, continuem pedindo que o nosso Deus que é bom, que é o nosso Pai, lhes dará em nome de Jesus. Não sei há quanto tempo você está orando, mas continua. Em nome de Jesus. Não sei qual é a causa, continue bater, insistindo, pedindo em nome de Jesus. Pela insistência, existem respostas que vêm através da insistência. Não desista agora em nome de Jesus. Verso 12. Jesus nos dá agora uma regra de ouro sobre tudo que foi dito. Se a gente puder resumir esse sermão inteiro, pastor, como é que eu resumo esse sermão inteiro aqui no meu trato com o outro? Verso 12 diz assim, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas, sobre todas as coisas, lembra disso. Porque se eu entendo que eu não quero ser roubado, eu não vou roubar. Se eu não quero ser humilhado, eu não humilho. Se eu não quero ser magoado, eu não vou gerar dor no outro, amém? Se você quer que pessoas lhe ofereçam janta à noite, diga eu. O que é que primeiro você faz? Ofereça a janta, vou plantando. Eu primeiro vou entregando. É a reciprocidade nos relacionamentos. Mateus 22, certo homem, perito na lei, chega para Jesus e pergunta. Verso 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O texto diz, no verso 12, assim em tudo façam. Essa palavra, olha que lindo, termina com o mesmo sufixo lá, ela é a palavra poiete. Ou seja, é fazer sem parar. Não é fazer uma vez. Amém? Pastor, eu já chamei o pessoal para jantar lá em casa e não funcionou. É fazer sem parar. É amar sem parar. É perdoar sem parar. É estender a mão sem parar. É ajudar o próximo sem parar. Pastor, qual é o segredo de um bom casamento? Façam sem esperar em troca. Quantas vidas vivem crises conjugais? Porque se eu pergunto assim, olha, por que você casou? Porque eu quero ser feliz. Sabe qual é a resposta correta? Eu casei porque eu quero que o outro seja feliz. E aí sim,
Você de madrugada está fazendo leitinho com açúcar para ela. Pastor, é o meu sonho leitinho com açúcar de madrugada. Você primeiro faz. Eu queria que ele melhorasse. Que ele fosse mais carinhoso. O que é que você faz? Começa a ser um pouquinho mais carinhosa. Eu queria que a gente fosse mais, que ele me tratasse e me desse mais presente. O que é que você vai fazer a partir de agora? Entregar um pouquinho mais. Verso 13, Jesus continua entrando agora numa parte prática e de renúncia na caminhada para o reino de Deus. Verso 13, entrem pela porta estreita, meu amado. O caminho, repete comigo, o caminho do Senhor é estreito. Meu amado, você sabe disso. Se você tem um mês de crente, você já percebeu, meu Deus. É estreito ou não é? Demais. Tem que largar, mas largar é tudo. Tudo. É estreito de uma forma que você vai passar só você, nem roupa passa. É estreito. Então, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta. E amplo o caminho que leva à perdição. E são o quê? Muitos os que entram por ela. A multidão vai pela porta larga. Estava saindo do jogo ontem lá no Castelão. Estava começando o show lá do Safadão lá. Meu amado, que multidão era aquela? Quase meia-noite, chegando, mas eu não tenho noção da quantidade de carro. Meu Deus, onde carro cabe tanta gente? O caminho da perdição é largo. Mas os crentes lavados e remidos no Senhor Jesus não vão passar uma madrugada ali, amém? Vão passar uma madrugada onde? Aqui, com fome, sem dormir, no estreito, adorando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, largando conforto, casa, ar-condicionado lá, o meu travesseiro, pastor, minha rede, em nome do Senhor Jesus, fazendo isso, treinando o corpo, para que a alma entenda, a sua mente entenda, que o caminho é estreito. Verso 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Meu amado, continue no estreito, esse caminho te leva à vida. Pastor, mas eu estou perdendo, deixando para trás. Mas esse caminho é o único que te leva à vida. Parabéns se você está perdendo, porque são poucos os que encontram esse caminho. A palavra estreita aqui no grego é stenos, que quer dizer estreito, mas também é um estreito muito peculiar, que quer dizer que só passa uma pessoa. Eles têm uma palavra específica para dizer isso. Por quê? Eles usavam essa palavra aqui para falar de uma porta estreita. Olha que lindo. Nas cidades, na época, você deve ter visto em filmes, eram todas arrodeadas, com muros altos e uma porta muito grande. E essa porta de dia era aberta, os guardas ficavam lá olhando, controlando quem entrava, para que o inimigo não entrasse, nenhum espia entrasse na cidade. À noite, fechava-se essa porta grande, ficava uma portinha, estreita e baixinha. Por que tinha que ser estreita e baixinha? Para que somente uma pessoa passasse por vez. Porque os guardas estavam lá, iluminação pouca, ia vendo. Será que o Arrascaeta é daqui ou é de fora? Conheço, pode entrar, pode ficar. Então vinha um por vez. Jesus está dizendo aqui, olha, e essa porta era tão estreita, segundo a tradição, diz que quem trazia bagagem tinha que passar e depois puxar a bagagem, porque não passava nada do lado, tinha que passar espremido mesmo. Então Jesus faz essa analogia com o reino de Deus. No reino do Senhor, meu amado, você vai deixar a bagagem para trás. E só passa um de cada vez. Pastor, meu GF vai para o céu. Será? Pastor, toda a igreja vai ser linda quando a gente chegar no céu. Será? Cada um, repete comigo, cada um é responsável por si. Cada vida nesse lugar. Você pode até lá, diante de Jesus, botar a culpa no seu pastor. Espero que em mim não, pelo amor de Deus, que eu rebolo uma pedra em você. Mas Jesus, o meu pastor isso, o meu pastor aquilo, o meu líder isso e aquilo, Jesus vai olhar para você. Cada um é responsável por si. A porta é estreita para que justamente passe um de cada vez. Não é a igreja que é salva no sentido pontual e demográfico da igreja, não. A noiva vai subir, mas de acordo que cada membro dessa noiva é responsável por si, para que chegue diante de Jesus, porque a salvação é individual.
Pastor, então às vezes eu vou ter que abandonar alguns grupos, porque a porta é estreita e só vai caber a mim passando. Isso, muito bem. Às vezes você não vai poder estar em ambientes, porque é estreito. Perto de pessoas, porque é estreito. Você vai perder algumas pessoas que achavam essenciais na sua vida, por conta de Jesus. Relacionamento, isso é claro. Amigos, de maneira clara. Mas continue, porque esse é o caminho que te leva à vida. Verso 15 em diante, Jesus vai falar agora de falsos profetas. E quão necessária é essa mensagem para os dias de hoje. Verso 15 diz assim, cuidado. Repete comigo, cuidado. Jesus é enfático agora, cuidado. Jesus está, de repente, agora mandando um alerta, porque isso é algo perigoso para cada cristão. Cuidado com os falsos profetas. Por quê, pastor? Porque eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha. Pastor, mas é um homem. Ele fala tão bonito. Tem um terno tão bonito. Tem uma Bíblia tão grande. É isso. Se parece com ovelha. Berra que nem ovelha. Se comporta como ovelha. Mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado. Tem muito homem ou mulher se dizendo de Deus, mas quer devorar o seu dinheiro, sua carteira, devorar o seu emocional. Porque tem muito falso profeta, inconsequente aí, liberando profetada no meio do povo, judiando de vida, prometendo que Deus não falou e trazendo muita tragédia emocional, expectativas frustradas no meio do povo de Deus. Cuidado. São lobos devoradores. Você vai miar se continuar lá. Sai de perto em nome de Jesus. Verso 16. Como é que eu reconheço então? Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pastor, o que é fruto? É o cara que revela, é um fruto? Se fez um milagre, é um fruto? Se ele expulsou o demônio, é fruto? Sim ou não, igreja? Não. Fruto é caráter. É vida. É hombridade. É coerência. É ser parecido com Jesus. É coração. É trato. É olho no olho. É tocar como Jesus tocou. É não julgar que nem o mundo lá fora julga. É não estar atrás só do que você pode oferecer a Ele. É aquele que entrega sem esperar nada em troca. Em nome de Jesus. Pastor, tem muito irmão que vem, é estudante internacional, passa um tempo conosco, você vai voltar para o seu país. Cuidado. Analisa os profetas que você vai abrir a porta do seu coração. Em nome de Jesus. Cuidado com as aparências. Eles têm forma de ovelha, berram como ovelha, se vestem como ovelhas, mas querem devorar a sua vida. Os mais perigosos são os mais meigos, os que aparentam mansidão, mas sempre querem devorar algo. Em nome de Jesus. Cuidado com quem você escuta. Tem coisa que eu acho ingrato na igreja. E eu quero aconselhar você, em nome de Jesus. Vida pastoral não é fácil. Tirei alguns dias agora para dar uma volta. Estou lá, mas estou aqui na mensagem. Estou lá e pensando na igreja. E o Aviva, e como é que está? E o retiro está chegando, e não sei o quê. E 24 horas, não sei o quê. Estou lá e preparando ministração. Passa a semana, aconselho, procuro líderes, recebo líderes na minha casa, supervisiono supervisores de GF, penso em ministério, penso em agenda da igreja, resolvo BO, faço um monte de coisa, ensino, como é que está a escola bíblica, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está a Aracoiaba, tudo isso, zelo, GF, estratégia para cuidar da sua vida, para você ser amado, cuidado, tempo, suor, lágrimas, ministração no Senhor. Aí de repente, venha alguém de fora, venha alguém no YouTube, você conhece alguém aí, na faculdade, e começa a ouvir, e começa a questionar o que é ensinado nesse lugar, e nem a dignidade, em nome de Jesus, chega, pastor, eu estou em dúvida com isso aqui, chega para mim, pelo amor de Deus, pastor, por que a nossa igreja não, eu estou escutando diferente, chega e fala, e compartilha, em nome de Jesus,
Me dê a oportunidade de sentar, de abrir o texto com você, de falar como a gente pensa. Em nome de Jesus, me dê a oportunidade. Cuidado, igreja, com o que você tem ouvido, com as fórmulas lá fora. De vez em quando chegam para mim também. Pastor, tem uma fórmula nova aí que a igreja tal está fazendo e vivendo. Olha que lindo. Vamos implementar aqui também. Olha aqui esse outro pastor. Esse pastor é assim, assado. Vamos seguir também nisso. Cuidado, em nome de Jesus. Tem que ser direcionamento pelo Senhor. Caminhe um tempo com a pessoa. Avalie. Você vai conhecer a pessoa pelo seu fruto. Em nome de Jesus. Não abra a sua vida, seu coração, seu intelecto, a sua fé para qualquer pessoa. Caminha um pouco. Questiona um pouco. Desconfia um pouco. Em nome de Jesus. Tenha zelo pela sua fé, pelo seu coração. Em nome de Jesus. O que é que você acharia de um homem que profetiza? É de Deus ou não? Sim ou não, igreja? Um homem que expulsa os demônios. É de Deus ou não? Um homem que realiza milagres, é de Deus ou não? Nem sempre. Nem sempre. E é o que Jesus vai dizer aqui, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, não é de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade. Repete comigo, a vontade. A vontade de meu Pai que está nos céus. No verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Qual é a diferença aqui, meu amado? É realizar, é fazer, é profetizar, é revelar o CPF, a conta bancária, o futuro da pessoa. A diferença aqui é de obediência. Quem pratica o mal não é conhecido por Jesus. Essa palavra conhecia aqui no original é um conhecimento qualquer, não é dizer, olha, eu conheço porque é lá da minha igreja, eu conheço porque eu vi ele lá em Redenção, e eu conheço. Não, essa palavra conhecia aqui é ginosco, que quer dizer um conhecimento íntimo, relacional, profundo. É Jesus dizendo, não conhecer de vista eu conheço, mas eu nunca me relacionei com você. Então não entra. Não entra. Por que que não entra? Porque praticavam o mal. Tinha um hábito de viver no pecado. Pastor, eu erro. Eu peco. É claro. Só que o crente conhecido por Jesus, obediente ao Senhor, não vai ter o hábito. Tempo desse, comprei um pianozinho pro Biel. Está lá em casa. Estou aprendendo a tocar algumas coisinhas lá, que ele não se interessou muito. Eu posso me chamar de músico? Não. Esporadicamente eu vou lá e tento fazer alguma coisa. Músico é aquele que faz aquilo como um hábito. Rotineiramente, constantemente. Bato uma rachinha com os irmãos na sexta-feira. Eu posso me chamar de jogador de futebol? Não. Racheiro. Mas o jogador de futebol vai fazer aquilo com constância. Então, em nome de Jesus, você até vai errar, até vai pecar, mas não vai viver na prática do pecado. Em nome de Jesus. 1 João capítulo 3, verso 6 diz, qualquer que permanece nele e não pratica o pecado, ou seja, não vive no hábito, qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. Verso 24, caminhando para o fim da série, do texto aqui, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, meu amado. Não é só intelecto, não é só conhecimento, não é só teólogo. Um teólogo vai ser salvo. Não, é a prática. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A prática leva a essa certeza, essa definição de vida. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu essa casa sobre a areia. Pastor, estou na igreja todo domingo. Quer dizer que tem casa na rocha? Sim ou não? Depende. Se você coloca em prática tudo que é desafiado e vivido nesse lugar, casa na rocha. Isso é só conhecimento. Agora eu sei, Mateus 5, 6 e 7 eu sei decorado. Sei porque que Jesus fala em cada versículo. Não coloquei na prática, casa na areia. O evangelho de verdade, meu amado, é você pegar aqui
os desafios desse ambiente aqui, e amanhã, na segunda-feira, hoje à noite, começar a exercer, começar a viver, a começar a ser. O confronto que gera aqui, não, estou só aqui, estou morrendo de vergonha na igreja, que parece que está falando de mim, não. É chegar nesse nível, mas colocar em prática, a partir desse confronto no Senhor. Porque se for só conhecimento, é casa na areia. Vem o quê? A chuva, transborda o rio, sopra o vento. Eles dão contra aquela casa e ela cai. Por que tem crente que permanece e crente que não permanece? Depende da fundação. Viver de maneira prática é colocar a sua casa na rocha. Tudo que foi dito ao longo desses 3 capítulos, nesse último mês, agora de outubro, coloca em prática em nome do Senhor Jesus. Não é só vir para a igreja para conhecer, mas é vir para a igreja para colocar em prática, para que você não caia, em nome de Jesus. Porque a firmeza na vida do homem não vem apenas do que ele conhece, mas do quanto ele pratica o que conheceu. Homem ou mulher na rocha é aquele que coloca em prática tudo que tem aprendido no Senhor. Ler a Bíblia é estar na rocha? Não. Tem muita gente que lê a Bíblia todo dia e se der um vento, vai-se embora. Vir para a igreja, estar na rocha? Não. Às vezes vem para a igreja pela programação, é casa na areia. Se tiver uma programação melhor aqui em frente, ela já vai-se embora. Está em GF, está na rocha? Não. Tem que viver na prática tudo isso em nome de Jesus e não se deixar ser abalado, porque vem perseguição, amém? Vem. Dificuldades vêm. Imagina se o Lemuel resolve não tocar mais. Cadê o Lemuel? Porque esqueceu o pam, e ninguém do lado para solfejar para ele. Ninguém para dizer como é que começa. Não vou mais não, pastor. Vem um vento. Ele ficou tentando. Como é um negócio. Não lembrou. Não para, continua. Você na sua vida vai ser a mesma coisa. Continua firme. Em nome de Jesus, casa na rocha. Vem chuva, vem vento. Vem ventania, vem intempérie, vem perseguição, vem desemprego, vem escassez, mas você continua firme em Cristo Jesus. Viva na prática. Seja um homem firme. Pelo amor de Deus, homens. Cadê os homens da igreja? Diga eu. Sejam homens firmes. Em nome de Jesus. Começou um negócio, permanece no negócio. Amém? Fica constante. Mantém seu coração constante. Não vai de um lado para o outro. Tentando, pastor, vou ver se dá. E nesse negócio de ver se dá, não faz nada na vida. E a vida vai passando e ficando para trás. Permaneça firme, em nome de Jesus. Verso 28. Última parte de uma série que particularmente eu vou sentir muita falta. Verso 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Porque estavam maravilhadas com ele. Por quê? Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei ensinavam que não viviam. Jesus falava do que ele vivia. Repete comigo, a autoridade é gerada pela vivência, sempre. Ah, meu amado, eu tenho uma lojinha também aqui. Não venha você com a fórmula mágica, pastor. Agora eu sei como é que administra uma loja. Como é que eu vou revolucionar aqui? Você vai crescer. Primeira coisa que eu olhar para a pessoa. Ah, fez isso aonde? Ah, mexeu com o quê? Não, pastor, eu vi um vídeo de fulano de tal ensinando a fazer. Não, aqui não, bota a mão nas minhas coisas não. Se você não tem vida, não tem autoridade. Em nome de Jesus, nós enquanto cristãos precisamos ter autoridade. Mais do que falar, nós precisamos viver. Sabe quando é que a sua família vai sentar na mesa e ouvir o que você vai falar? Quando você viver dentro de casa. Antes vive, para depois ter autoridade para falar. Tem muito crente querendo evangelizar dentro de casa, mas é um cavalo dentro de casa. Não tem autoridade. A esposa vai olhar, rapaz, que hipocrisia é essa? Nesse instante tu estás me tratando mal aqui, dando coice aqui nos teus filhos, na esposa, e agora vem abrir aqui e dizer que Deus é amor? Que Deus é esse? Primeira coisa que ela vai falar para você. Viva antes. Viva antes, que aí você está construindo autoridade para falar sobre algo. Porque o cristão de verdade vive antes de falar. Repete comigo, o cristão de verdade vive antes de falar. Amém? Os hipócritas não, vão falando, interpretando, que nem viveram, nem provaram.
desafiando. Ah, pastor, vem cá, pastor, tem um negócio, uma fórmula nova para a igreja. Tu já foi pastor onde? Já implementou essa fórmula onde? Qual a autoridade que tu tem para ver um negócio lá que funcionou, não sei aonde, e vir querer colocar aqui na igreja? Precisa de autoridade, caminhada, vida, ter passado por dificuldades na vida. Você certamente não iria para um psicólogo desequilibrado, iria? Eu lembro de um professor meu, ele mais aconselhava, olha, vocês que vão ser psicólogos no interior, tenham cuidado. Imagina, no sábado à noite, seu paciente vê, fala, quem é aquele ali em cima do paredão? O meu psicólogo, dançando, até o chão, em cima do paredão. Meu amado, não espere ele na próxima semana, não vai. Perdeu. Por quê? Não tem autoridade. E ele que está me dando conselho para ser mais calmo, ou louco ali em cima. Não vai, perdeu. Porque não tem autoridade. Fala do que não vive. Em nome de Jesus, nós precisamos ser cristãos que vivem. Amém? Viva. Que o evangelho funcione em você primeiro. Amém? Que funcione na sua vida primeiro, dentro de casa primeiro, no trabalho primeiro, no seu interior primeiro. Que a sede por Jesus seja primeiro em você. Que aí você vai falar e dizer, olha, vem para Jesus, porque olha o que Ele fez em mim. Meu amado, você usar essa frase aqui, olha o que Ele fez em mim. É uma das frases mais profundas no evangelismo. Você vai olhar, olha, eu era assim. Olha o que Ele fez em mim. Autoridade. Antes eu vivia no mundo da bebida, preso. Achava que não ia sair dali. Eu estava viciado no álcool. Olha o que Ele fez em mim. Olha como estou agora. Antes eu vivia com 15 mulheres. Na prostituição, largado. Uma com outra, noitadas. Hoje eu sou fiel à minha esposa. Olha o que Ele fez em mim. Antes eu dependia do dinheiro. O dinheiro era o meu tudo, o meu rei, que governava a minha vida. Tudo que eu fazia era esperando isso. E Ele me libertou. Hoje eu estou dependendo do Senhor. Olha o que Ele fez em mim. Larguei tudo. Passei pelo caminho estreito. Um caminho que eu deixo para trás um monte de coisa. Meu amado, os seguidores de Jesus, se preparem. Você vai perder inúmeras coisas. Você vai ser mais liso. Diga glória a Deus. Glória a Deus difícil. Você vai ser menos bem-quisto. Menos amado. Você vai estar em grupos menores. Você vai ser julgado nesse lugar. Mas um julgamento justo, santo, coerente. De pessoas que antes sopraram, alguém soprou no olho dela para tirar o argueiro aqui do olho. E agora ela vai com todo carinho no seu. Entende que eu não tiro o argueiro de ninguém com paulada. É no sopro, é com calma. É o sopro do Espírito Santo que limpa a alma, que abre visão no nosso meio. É ser amado, é ser cuidado, é ser confrontado nesse lugar. O Sermão do Monte, meu amado, eu espero que tenha marcado o seu coração e que você continue a estudar em casa. Não é apenas para ser conhecido. Não é uma série sobre conhecimento, mas é para ser vivido. Mateus 5, 6 e 7. Tem que ser orientações para a sua vida prática, em nome de Jesus. Que toda hipocrisia, que toda distância da vontade do Senhor seja quebrada no nosso meio. Que nós ao longo da nossa vida nós venhamos a lembrar, bem-aventurados os que choram. Alguém lembra? Bem-aventurados os perseguidos, aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça. Eu sei que o futuro vem, o Deus da justiça vem para ser justo e vem com julgamento, em nome de Jesus. Eu sei que em breve Ele enxugará de cada olho nesse lugar toda lágrima. Vem tempo de bonança e de alegria no Senhor. Bem-aventurado que temos uma igreja, em nome de Jesus, que é sal e luz para essa região, que tem mantido essa região viva no Senhor e que tem iluminado, mostrado a obra das trevas nesse lugar. Bem-aventurado, e que felicidade é ter um Jesus que agora nos ensina a verdadeira lei, que completou a taça e que eu sei agora qual a vontade perfeita do Pai para a minha vida. Meu Deus, que chocante foi descobrir sobre o jejum, descobrir sobre a oração, descobri que se eu desejar eu estou cometendo adultério. Que chocante foi, porque eu dava esmolas esperando ser visto e aplaudido, e agora fui confrontado na palavra. O adultério sai da minha vida, o divórcio, eu entendi sobre juramento, sobre tudo isso.
que eu não devo me vingar, que ao contrário eu devo amar os meus inimigos, que o meu tesouro não está aqui nessa terra, mas está nos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós não possamos ser cristãos que condenam, mas que façam um julgamento justo, segundo a palavra do Senhor na nossa vida. Nós venhamos ajudar uns aos outros, a viver uns aos outros aqui em comunidade, persistir na oração. Tem oração que não vai ser respondida na primeira semana, no primeiro mês, mas eu persisto, porque eu entendo que eu tenho um bom Pai nos céus, que Ele sabe o tempo adequado para a minha vida, e eu vou, em nome de Jesus, que a minha casa seja firmada na rocha, não mais na areia, não mais nas circunstâncias, mas na rocha chamada Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Em nome de Jesus. Ao longo dessa série, meu amado, pensa na quantidade de argueiro, de cisco, de trave que eu estava tirando do meu olho. E minha oração é, Deus, que a nossa igreja nunca mais seja a mesma depois desse mês de outubro. Que nós venhamos a ser cada vez mais parecidos, viver a constituição do reino de Deus, a declaração de comportamental do reino dos céus. Que nós venhamos a aplicar tudo que foi exposto aqui na nossa vida e vivermos para termos autoridade. Que a nossa vida seja verdadeira e não um conhecimento simples e frio, mas algo que vai transformar o seu dia a dia, o seu sair desse lugar, o seu tratar o próximo em nome de Jesus. Se você puder, quero orar pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no coração. Quero pedir por você. E eu quero que você também peça por você. Porque não tem quem não percorra esses 3 capítulos de Mateus e não se ache indigno, injusto, distante do Senhor. Mas peça por você. Deus, me dê um coração segundo o teu, Pai. Transforma o meu interior, transforma a minha vida. Pai, que vidas nesse lugar sejam transformadas, sejam amadas, cuidadas, zeladas no Senhor, Pai. Que cada homem, cada mulher nesse lugar, meu Deus, seja amado, meu Deus, uns pelos outros e receba um julgamento justo no Senhor. Que nós venhamos nos importar uns com os outros. Que nós venhamos amar uns aos outros nesse lugar, Pai. Que a gente, meu Deus, possa colocar em prática tudo que a gente tem ouvido nesse ambiente, nesse lugar, através das ministrações da palavra. Em nome de Jesus, que no nosso meio, meu Pai, surjam novos homens e novas mulheres, com autoridade no Senhor. Tira de nós toda hipocrisia, tira de nós toda desistência na oração, tira de nós, meu Pai, toda vontade humana, toda aparência, toda hipocrisia, todo legalismo seja quebrado no nosso meio. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, Pai, ser cristãos de verdade, no secreto, na intimidade. Em nome de Jesus, nos transforma de dentro para fora, não apenas com palavras eloquentes, meu Pai, mas com a singelidade da alma, com humildade no espírito, meu Pai, com fome e sede pelo Senhor, meu Pai. Que nós sejamos de verdade. Essa